Então, pessoal, outro projeto que a gente viu foi o sensor de cor. E nesse mesmo projeto, a gente aproveitou e viu também as extensões de detecção de vídeo e também de texto para fala. Então, a gente fez um projeto bem interessante, simples, mas com esses três recursos, né? E ficou bem legal. Então, nesse projeto aqui, eu criei um novo projeto, né? Começando aqui um do zero. E eu vou usar o ursinho mesmo como personagem do meu projeto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nas extensões, no canto inferior esquerdo, e a gente vai adicionar duas extensões. A primeira delas é o de detecção de vídeo. Para quê? Para que a gente consiga, ó, ele já ligou ali de forma um pouco, né, opaca ali o meu vídeo, mas com a programação eu vou conseguir deixar esse vídeo bem definido aí no fundo, tá? Então, vamos aqui em eventos, pegar o bloquinho da bandeira. E lá na detecção de vídeo, pegar o bloquinho para primeiro mudar vídeo para ligado. Então, toda vez que começar o projeto, a webcam vai ligar. E ajustar a transparência para 0. Aí, dessa forma, vai ficar mais definido. Vamos testar. Então, pronto, ó, ficou bem melhor. Então, parecia que tinha uma camada branca em cima, né? Agora tá a imagem bem definida, certo? Então, quando a pessoa clicar na bandeira, vai ligar a webcam e vai ajustar a transparência para 0, ficando com a imagem bem definida. Pronto. Uma coisa que a gente pode fazer também é mudar a posição do urso se você quiser. No caso, a posição do urso vai ser essa mesma, porque o foco não vai ser tanto o meu rosto, vai ser o objeto que eu vou passar aqui pelo ursinho. Então, ele pode ficar aí no centro mesmo. Se você quiser para ficar algo mais certinho, você pode vir aqui em movimento e colocar o posicionamento dele nas coordenadas 0, 0, né, para ficar certinho. Toda vez que iniciar o projeto, ele vai estar aí no centro. Ah, eu não quero o urso no centro, eu quero em outro local. É só você mudar a posição dele e observar aqui nas coordenadas qual é as coordenadas dessa posição e alterar aqui no bloco, tá? Se eu clicar aqui na bandeira, no meu caso, ó, ele volta para o centro, da mesma forma que eu programei, beleza? E eu vou querer que o ursinho ele fale as instruções para o meu jogador. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso colocar o balão de fala, que nem a gente fez no último projeto, né? Colocando ali o diga e aparece o balãozinho das instruções, né? Ou eu posso colocar só a voz ou só o balão. Então, eu vou colocar só a voz para a gente testar um novo recurso aqui. Então, eu vou aqui nas extensões, vou adicionar aqui o texto para fala, que é essa aqui do alto-falantezinho. E aqui tem algo bem interessante, são três coisas interessantes na verdade, que eu consigo estabelecer qual é o idioma que eu quero que o meu ursinho fale, qual é o tipo de voz e o que eu quero que ele fale, né, a frase ou a palavra. Então eu vou colocar aqui que eu quero que ele fale em português do Brasil. Aí aqui a definição de voz vai depender do seu objetivo, né? Então vamos colocar uma frase para a gente ver qual é o tom de voz mais assertivo aqui para esse personagem. Então aqui eu quero que ele fale a instrução do jogo. No caso aqui a gente vai usar o sensor de cor. Então a pessoa vai mostrar um objeto para o ursinho e ele vai dizer qual é a cor desse objeto, né? Então vamos colocar aqui, mostre para mim um objeto que irei falar a sua cor. Então eu escrevi aqui a frase, aí eu vou apertar na bandeirinha para a gente ver que voz é essa, né, que a gente está usando aqui. Mostre um objeto que irei falar a sua cor. Então, tá com a voz feminina, né? No caso do ursinho, a gente pode mudar para um outro tipo de voz que combine mais. Então, vamos testar essa voz aqui, tenor. Mostre um objeto que irei falar a sua cor. Eu acho que combinou mais, né? Ou eu posso colocar outras aqui, tá? Essa rangido. Mostre um objeto que irei falar a sua cor. Também combina, né? Ficar algo mais infantil. Já o gigante é bem grave, tá? Mostre um objeto que irei falar a sua cor. Assim, bem pesado, né? E esse gatinho, gente, é só um miado, assim, não tem como nem distinguir o que ele tá falando. Miau, 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 miau. Tá? Então, pro ursinho, eu acho melhor ou o tenor ou o rangido, tá? Eu vou deixar o tenor aqui. E aí, essa é a programação inicial. Então, quando clica na bandeira, ele liga a webcam.
muda a transparência para 0, ou seja, fica essa ótima definição aí no fundo. O ursinho vai para o centro, no meu caso, né? Ele vai para o centro aqui do projeto. E aí, para ele falar a frase que eu quero, eu coloquei para ele falar em português do Brasil, usando esse tom de voz aqui, tá? Essa determinada frase. Então, essa é a programação inicial. Agora, a gente vai para a parte da programação do sensor de cor, né? O sensor de cor, ele não é uma extensão, é algo que já está aqui dentro mesmo dos blocos do Pictoblocks, tá? Então, eu vou aqui em controle e eu vou pegar o bloquinho sempre. Por quê? Porque toda vez que eu mostrar um objeto aqui para o ursinho, eu quero que ele sempre identifique qual é a cor daquele objeto, tá? E agora eu vou colocar condicionais. Então, eu vou pegar aqui o se então, colocar dentro do sempre, e aí eu vou lá nos sensores. E aí aqui nos sensores, a gente tem esse sensor de cor aqui, ó, tocando na cor, e aí tem a cor específica. Então, eu tenho que fazer uma programação aqui para caso o ursinho, né, toque na cor tal, ele tenha que falar alguma coisa. No nosso caso aqui, a gente quer que ele fale a cor do objeto. Então, vou colocar aqui dentro do condicional. E aí, aqui eu não tenho nenhum objeto dessa cor aqui que ele me trouxe inicialmente. Então, eu vou padronizar, né? Vou personalizar para o que eu quero. No meu caso aqui, eu tenho, por exemplo, essa garrafa. Então, eu vou clicar aqui em cima desse círculo colorido. E aí, vai aparecer algumas cores aqui que eu posso definir arrastando essas escalas de um lado para o outro, mas aí não vai ficar exatamente da cor do objeto. É interessante que tenha exatamente a cor do objeto que eu vou mostrar na câmera, né? Então, eu vou clicar aqui nesse conta-gotas. E aí, gente, eu pego o objeto, mostro aqui na tela. Venho com conta-gotas, ó, exatamente no local que eu quero identificar a cor. Então, eu clico uma vez. E aí, ele trouxe a cor para cá, ó. Tá? A cor da minha garrafinha está aqui agora. E aí, quando esse objeto passar no urso, eu quero que ele fale a cor. Nesse caso aqui, é tipo um marrom, né? Então, eu vou aqui em aparência, eu vou pegar o bloquinho diga, e vou pedir para ele falar a cor. Nesse caso aqui é marrom. Então, vai aparecer um balãozinho escrito marrom. Se você quiser, você pode colocar para o ursinho também falar a cor ao mesmo tempo, falar de forma audível, né? Então, vou aqui em texto para fala e vou pegar esse bloquinho aqui e repetir a palavra marrom no outro bloquinho. E agora a gente vai testar para ver se deu certo, tá? Mostre um objeto que irei falar a sua cor. Marrom, marrom. Então, enquanto o objeto está passando pelo ursinho, ele fica repetindo a cor, né? Então, se eu deixar o objeto em cima dele, vai ficar sempre repetindo marrom, ó, por exemplo. Marrom, marrom, marrom. E quando eu tiro, ele para de falar, beleza? Então, ele identificou aí a cor da minha garrafa, né? Ah, se eu quiser colocar um outro objeto, é só eu repetir todo esse conjunto aqui de condicional e mudar a cor. Então, vou fazer um exemplo para ficar mais fácil. Então, digamos que eu queira que ele identifique uma outra cor. Eu vou aqui com o botão direito, duplicar. Aí ele fica acompanhando o mouse. Não precisa você ficar segurando o botão do mouse, não. Ele já acompanha mesmo sem estar apertando nada. Aí eu venho aqui dentro do sempre. Mostre um objeto. Fora desse condicional aqui, tá? É outro condicional, tá? Cuidado para não colocar dentro do outro aqui. E agora eu vou pedir para ele identificar uma outra cor. Então, por exemplo, vou pedir para ele identificar o verde desse mousepad aqui. Então, eu clico aqui, venho no conta-gotas, seleciono o verde aqui do mousepad, tá? Como aqui tá meio escuro, aí ele deixa com um verde escuro, mas o mousepad é um verde mais claro, tá? Aí eu escrevo aqui a cor. Verde e verde, tá? Mostre um objeto que irei falar a sua cor. Verde. Marrom, marrom. Ok? Então ele identificou as duas cores. Caso você não queira que ele fique repetindo esse marrom, marrom, igual a gente ficou fazendo aqui, vou dar uma dica para vocês. Aqui na aparência, vocês viram que a gente usou o bloco diga. Esse bloco diga, ele fica falando
né? Ou ele fala uma vez só, ou ele fica repetindo enquanto estiver acontecendo a determinada ação. Se você quiser, você pode colocar esse bloco aqui, ó, diga olá por 2 segundos, que aí ele fala e aí ele espera 2 segundos antes de uma próxima ação acontecer. Então dá tempo da pessoa botar o objeto e tirar, por exemplo. Então vou trocar aqui, ó, colocar esse por 2 segundos, colocar o marrom aqui e apagar esse bloco. Vou fazer a mesma coisa com o verde. Então, o que acontece aqui? Ele fala, aparece o balãozinho, ele espera 2 segundos e aí aparece o som da fala, né? Se você quiser que apareça a fala primeiro, depois o balão, você pode inverter aqui. Vamos testar. Mostre um objeto que irei falar a sua cor. Verde. Ficou melhor, né? Marrom. Isso. Marrom. E aí, vocês viram que dá tempo da pessoa mostrar e já tirar. E aí ele espera esses 2 segundos, né, antes de repetir a ação. Então, acho que ficou mais natural, né? Então, aqui nesse projeto, a gente usou a extensão de vídeo para ligar o vídeo no fundo, né? A gente usou a extensão de fala, que é o texto para fala, para o nosso personagem falar de forma audível, né, com áudio. E também usamos o sensor de cor para poder identificar. Aí uma coisa muito importante aqui é que a pessoa, né, o jogador, ele precisa passar o objeto em cima do urso, tá? Tem gente que só mostra assim, sem encostar no urso, e aí não dá certo, tá? Por quê? A gente está usando aqui na programação o bloquinho tocando na cor. Então, o que acontece? Como a gente está programando no urso, o urso tem que tocar na cor para poder identificar, tá? Não é só aparecer na tela, não. A gente tem que passar em cima do ursinho para ele identificar, tá bom? Então, esse foi o nosso projeto da nossa terceira oficina, né? Na terceira oficina, a gente viu tanto a parte de Machine Learning, que eu mostrei no vídeo anterior, quanto essa parte do sensor de cor, detecção, né, de vídeo e também o texto para fala. Até a próxima!